Bom, meu nome é Jochen Schöngart, eu sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e o coordenador do projeto PELG Mauá. PELG significa Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, programa do CNPq em cooperação com as FAPES, que estuda atualmente em 40 sítios, em diferentes biomas do Brasil, as mudanças ambientais conforme as mudanças do clima e o uso da terra alteram esses ambientes, utilizando a biodiversidade como um indicador dessas mudanças ambientais. Então, aqui na Amazônia, criamos 12 anos atrás o sítio PELG Mauá, que estuda as mudanças ambientais em 2 ecossistemas de áreas úmidas, pobres em nutrientes, que são os igapós de rios de água preta e as campinaranas. Os estudos começaram 12 anos atrás, implementando redes de parcelas permanentes de vegetação em áreas úmidas oligotróficas, em 2013 no Parque Nacional do Jaú, em 2015 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, que são os nossos 2 sítios de estudo. E a partir daí a gente faz acompanhamentos cada 2 anos para avaliar como a vegetação se adapta, muda em consequências das variações climáticas que nesse período tem um aumento tanto na frequência e também de magnitude de extremos climáticos, tanto de cheias, mas também de secas, que impactam a vegetação, que impactam os serviços ecossistêmicos, as interações biológicas e, ao final, as comunidades tradicionais que dependem desses recursos, desses ambientes. As perguntas centrais que temos com esse monitoramento e com os estudos nesses 2 sítios PELG, como a vegetação e suas interações com outros componentes biológicos se adapta ou como responde às variações do clima, tanto em relação com a variabilidade climática, mas também com alterações do clima e da hidrologia induzido, por exemplo, com incêndios e com a implementação de uma usina hidrelétrica, que começou a alterar todo aquele ciclo hidrológico nas áreas achusantes dessa barragem hidrelétrica. Então, ao longo de 12 anos de monitoramento, de estudos, conseguimos desenhar os esquemas de mecanismos que resultam em grandes impactos nesses ecossistemas, resultando em perda de macrohabitats, de biodiversidade, das interações biológicas, das cadeias tróficas, que resultam em altos impactos para as populações tradicionais que dependem desses recursos. Um outro ponto importante, a gente tem 2 sítios PELGs, um fica em igapós naturais e outro fica em igapós que foram altamente impactados pela usina hidrelétrica. Então a gente pode ter um laboratório em campo onde a gente tem simulações de uma seca severa que foi causada na hora de barrar o rio Atumã para encher o gigantesco reservatório Balbina, que causou uma seca prolongada de 2 anos achusante nos igapós. E depois, quando eles começaram a operar a usina, eles mudaram o regime meteorológico, causando inundações durante anos consecutivos. Ou seja, a gente tem lá a simulação de eventos climáticos extremos, tanto de seca, tanto de cheia, e os resultados obtidos dessas observações baseadas no monitoramento podemos depois usar para também explicar as mudanças nesses ambientes causadas por eventos naturais, de cheias e secas extremas. Ou seja, você tem esses 2 sítios que se comunicam entre os 2. E o desafio, claro, sempre de atualizar as pesquisas, sempre preenchendo lacunas de conhecimento para avançar com as pesquisas nesses 2 sítios. O grande desafio quando você tem um projeto de longa duração, que nesse caso é 12 anos, que você tem a capacidade, junto com a sua equipe, de sempre validar os acontecimentos nos seus sítios em cada visita. São geralmente cada 2 anos. Então você tem que ter a capacidade de observar o que está mudando
para gerar novas hipóteses e atender essas hipóteses, né, com novos estudos, novos delineamentos amostrais, inserindo, né, toda a sua equipe, né, que você vai capacitar ao longo desse tempo todo. E isso deu muito certo no caso do projeto Pé de Mauá. Por exemplo, em 2017, quando retomamos as parcelas permanentes do Parque Nacional da Juruá, ficamos confrontados, né, que 2 parcelas pegaram fogo, né, causado pelo El Niño forte de 2015 e 2016, e a partir daí começou uma nova linha, né, de abordagem no Pé de Mauá com foco no estudo. Primeiro, saber como funciona esse mecanismo, né, que essas florestas que ficam durante meses alagadas, de repente podem pegar fogo. Então, todas aquelas características ambientais, a sua interação com o clima e hidrologia, e depois também abordagens, né, de verificar como essas áreas se recuperam após fogo. Também estudar, né, quais são as características funcionais dessas espécies que colonizam essas áreas, né, se adaptando a essas condições extremas de temperaturas altas, um microclima muito seco. Então, esses são os grandes desafios, né, quando você tem esse projeto de longa duração. Sempre observações na natureza, nessas visitas regulares para gerar novas hipóteses que você usa, né, na nova fase do projeto PERJ. Então, uma fase construída em cima da próxima fase para atender às pesquisas e inserindo a formação de jovens pesquisadoras e pesquisadores nesses projetos. Ao longo das pesquisas do projeto Pé de Mauá, fomos capazes, né, de trazer sínteses, entender quais são os impactos das mudanças do ciclo hidrológico causadas por uma usina hidrelétrica, quais são os impactos causados por fogo. Então, a partir dessas sínteses, né, somos capazes de fazer formulações, recomendações concretas para políticas públicas, né, para mitigar esses impactos causados por incêndios, por alterações do ciclo hidrológico e também para fazer adaptações dos ecossistemas, das populações tradicionais que vivem nesses ambientes. Também criamos sinergias como um projeto do edital Biodiversa da FAPEAM de traduzir o conhecimento científico levantado durante esses 12 anos para trilhas interpretativas, né, que podem ser tanto utilizadas para aulas em campo pelas comunidades tradicionais, mas também fornecem informações muito ricas sobre o ambiente e sua biodiversidade específicas, né, para visitantes, para sensibilizar a sociedade, né, sobre a importância da conservação desses ecossistemas bastante vulneráveis frente às mudanças que estão em pleno curso. Na atual fase 3 do projeto Pé de Mauá, temos o desafio de transformar esses sítios de pesquisas para sítios demonstrativos. Qual é a ideia do sítio demonstrativo? O objetivo é de disponibilizar, né, para diversos públicos da sociedade, mas principalmente focados nos gestores das unidades de conservação onde estamos trabalhando, mas também para tomadores de decisão. Informações sucintas, concretas, que podem ser transformadas na formulação de novas políticas públicas com o objetivo de adaptar e mitigar os impactos que são causados pelas mudanças do clima e pelas alterações do uso da terra. Isso também tem grande relevância, né, para organizações não governamentais que atuam naquela área, trabalhando junto com as comunidades tradicionais, e também para a educação socioambiental, né, que atende já uma maior parte da sociedade. Também estamos atuando na comunicação científica desses resultados para diversos grupos da sociedade, utilizando diferentes ferramentas da comunicação científica, além de publicar esses resultados na mídia geral.
A Amazônia está passando por uma profunda transição, sem precedentes numa escala de milhares e milhões de anos, e isso é causado pelo ser humano, pelas mudanças do uso de terra e das mudanças do clima. Então tem uma enorme urgência que pesquisas como do PELG, de outros muitos projetos que são pagos por dinheiro público, realmente estão sendo utilizados na formulação de políticas públicas para mitigar e para adaptar as sociedades que vivem aqui frente a essas mudanças sem precedentes. Em primeiro lugar, né, as agências de fomento da pesquisa, que em primeiro lugar o CNPq, a FAPEAM, a CAPES pelas bolsas, outras instituições parceiras, né, que ajudam no financiamento das pesquisas em campo, né, como a Sociedade Max Planck, o Instituto Tecnológico de Karlsruhe, o INCT Adapta. Somente assim foi possível, né, de manter esse programa durante 12 anos realizando essas pesquisas, e ao grupo do Mauá, né, pela dedicação de realizar esses estudos, né, em condições muitas vezes adversas, que gerou todo aquele conhecimento junto com as comunidades tradicionais que são parte da equipe, que sempre dão muitas contribuições, e dos gestores das unidades de conservação, que é, num lado, o Instituto Chico Mendes, da Biodiversidade, da Conservação da Biodiversidade, e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Amazonas. Então, para obter mais informações sobre o PELG Mauá, por favor, clique no link, compartilha e curte todas as informações que temos lá sobre as nossas pesquisas no PELG Mauá.